Sr. Professor, muito obrigado. Obrigado à Comissão Organizadora, obrigado à Universidade pelo acolhimento, obrigado pela paciência e por esperarem. Não vou enquadrar a apresentação que vou fazer, está na publicação, pela qual também dou os parabéns à Comissão Organizadora e à editora da Universidade. Portanto, muito resumidamente, este caso que vou apresentar alinha-se com o apelo à participação na criação do New European Bauhaus e é um caso de tentativa de alinhamento de cultura, criatividade, co-criação e transdisciplinaridade. Tínhamos que arranjar um propósito. Arranjámos este propósito, poderia ter sido outro. Arranjámos este propósito, todos os propósitos, quando nos inscrevemos numa sociedade, como todos nós fazemos, devem ser propósitos políticos. Portanto, inscrevemos-nos neste propósito. Estava a ser preparada, nesta altura, estávamos no verão de 2020, estava a ser preparada a Cimeira Luso-Espanhola e os presidentes de ambos os governos, no caso o Presidente do Governo Espanhol, o seu Primeiro-Ministro, fazem este apelo relativamente à possibilidade de olharmos para a fronteira não como uma linha administrativa, mas como um tecido relacional de proximidade. E pensámos então que disciplinas reunir e que ponto de vista escolher para olhar para uma coisa que todos nós sabemos que do ponto de vista administrativo é assim. Pronto. Este apelo dos governos não é um apelo inédito, portanto, e não é um tema que surge pela primeira vez. O tecido relacional de proximidade é das fronteiras estabilizadas mais antigas, a nossa fronteira com Espanha, e ela é cotidianamente praticada como território e não como barreira. E era isso que pretendíamos dar a ver. Tivemos a oportunidade de reunir pessoas da área do planeamento, arquitetura, arte ao nível da curadoria, economia e a administração ao nível central, regional e local. Tratando-se de um assunto de cultura, obviamente que a primeira porta à qual fomos bater para expor esta possibilidade foi ao Ministério da Economia. Porque o assunto ou tinha um suporte económico, de desenvolvimento económico, aliás, pertinente, ou seria um assunto que poderia, logo à partida, estar votado, enfim, a uma certa inutilidade. Esta figura nós conhecemos, é a figura da Península, não é? Com os atores que estão estabilizados ao nível administrativo central, todos nós conhecemos, centralizado em Madrid, centralizado em Lisboa, e nesta sequência de desenhos que vamos ver, a Península vai gradualmente desaparecendo e vamos procurando fazer emergir um outro território, ao qual chamamos, no âmbito deste trabalho, o País do Meio, e que se poderia, então, vir a constituir como coração de uma outra maneira de olhar para a Península, através de um território de encontro e não de uma linha que... Bem, há um certo paradoxo no meio disto tudo, que é o facto de Portugal, na sua origem, no século XII, resultar de uma vontade de não ser espanhol. Portanto, vamos passar isso à frente, estamos muito tempo depois disso, portanto, vamos de facto procurar a possibilidade de mostrar aquilo que nos aproxima e não aquilo que nos separa. O que vemos aqui começa a emergir é um território constituído pelas províncias espanholas, pelos antigos distritos do lado português, que são adjacentes, não é? Com os seus atores ao nível da estruturação do território, também, neste caso, estabilizados, tudo cidades pequenas e médias do nosso lado, maiores do lado espanhol, que conhecemos. E o que é que pretendíamos fazer com este nosso contributo? Ajudar dar um contributo ao nível económico, microeconómico, ao nível microeconómico, nas freguesias raianas
freguesias do lado português. A estrutura administrativa espanhola é um pouco diferente da nossa, são municípios que encostam à fronteira, não são freguesias. Portanto, um contributo ao desenvolvimento das microeconomias, através de uma coisa muito simples, que é procurar aumentar o tempo médio de visitação de quem não está naquele território, portanto, de quem, ou de para quem aquele território, por vezes, é como se não existisse, não é? Portanto, procurar torná-lo mais atrativo e, no processo de o fazer, ir ativando as pequenas economias. Procurámos, ao mesmo tempo que procurávamos saber da pertinência ao nível central, aproximando-nos da economia, percebemos, já com o envolvimento da administração central, que era necessário perceber qual é que era a receptividade ao nível local a um assunto desta natureza. Perdão, penso que andei para trás. Pronto. E estamos à escala a que viemos depois a trabalhar, que é a escala dos concelhos, do nosso lado, municípios do lado espanhol. Portanto, dirigimos-nos começar do lado português, dirigimos-nos a 39 concelhos e, ao mesmo tempo que estávamos a trabalhar com a Administração Central para perceber, então, a pertinência de quê? Procurar identificar com a população local de cada freguesia, envolvendo a população local espanhola adjacente, de elementos comuns. Esses elementos comuns podem ser questões materiais ou imateriais, celebrações que são feitas pelas duas comunidades, infraestruturas que são partilhadas, pequenas infraestruturas. Portanto, procurar aquilo que existe de comum, e existem muitas coisas de comum, e dar a ver através de ações que podem ser materiais ou imateriais. Portanto, pode ser uma intervenção no território, que, no caso das freguesias, pode tomar a forma de um pequeno equipamento que seja necessário, por exemplo, um chão de feira ou uma sombra para uma celebração qualquer, ou uma ação transitória, por exemplo, de celebração da diáspora judaica na zona do Alto Alentejo, por exemplo. Não é? Portanto, procurando, então, com cada um dos lados ao longo de todo o território, portanto, procurando essas oportunidades e construir nesse processo uma costura, não é? Portanto, não uma barreira, mas uma costura, e torná-la atrativa do ponto de vista da margem, não é? Para o centro. O Ministério da Economia entendeu que o assunto era pertinente e canalizou o tema para, então, à época, já não existe, a Secretaria de Estado da Valorização do Interior, que enquadrou esta... Eu hesito no termo porque não é um programa, não é uma ação, não é propriamente um projeto, ainda é uma ideia. Portanto, e reconheceu-a como de importância estratégica ao nível da coesão do território de fronteira e ajudou na articulação depois com a administração regional, ao nível das CCDR, e com a própria ANI, para se começar a perceber, ao nível de um possível financiamento para estas ações, financiamento pedido pelos beneficiários principais destas ações, que são as comunidades locais, portanto, por via depois ou das câmaras municipais, ou das CCDR, ou das comunidades intermunicipais, ou das euroregiões, criando a moldura temática e o correspondente conteúdo financeiro para poder responder a eventuais manifestações de interesse e apresentação de projetos para iniciativas desta natureza. Portanto, economia, valorização do interior, ANI, estávamos quase simultaneamente câmaras municipais e trabalhámos também com algumas juntas de freguesia para testar no Minho, em Trás-os-Montes, pontualmente, ao longo de toda esta linha, em Alcotim, Castelo de Vide, Caminha, e agora não me recordo,
depois ali mais, quase a chegar atrás dos montes. Portanto, experimentámos trabalhar por via das câmaras municipais com algumas juntas de freguesia para a identificação então desses assuntos de dimensão comunitária e pessoal, para testar essa pertinência. Depois podemos partilhar o documento, não vou estar a especificar quais eram as oportunidades de ligação que faria sentido ir levantando, mas, portanto, obriga a este levantamento. Ao mesmo tempo, foi um levantamento, uma espécie de antropologia da urgência de situações que se estão a desvanecer porque, quer no nosso caso, quer no caso de Espanha, aquele território tem-se vindo a despovoar. Portanto, há, obrigado, há oportunidades de ligação que estão a desaparecer, a uma velocidade muito rápida, e o registro fotográfico também dessas ações e desses encontros. Teve aqui um aspecto quantitativo, porque a segunda pergunta que o Estado nos faz é então, e quanto é que custa fazer uma coisa dessas? E isto é uma pergunta fácil de rebater, porque seguramente todos nós sabemos que depende. Depende de quê? De quanto há para gastar. Pronto. Portanto, se houver para gastar isto, faz-se uma coisa de uma determinada maneira. Se houver para gastar isto, faz-se de outra maneira. Tivemos de criar uma moldura que acolhesse estas várias possibilidades. Era uma coisa fácil, quantitativa. Não sei se aponta. Portanto, da periferia para o centro, do geral para o particular, em termos administrativos, 4 comunidades autónomas, 4 regiões administrativas, 11 sub-regiões, 7 províncias, 39 municípios, e aqui é onde, administrativamente, temos a diferença com a Espanha, não é? Portanto, nós aqui, os espanhóis associam, nós não, 39 municípios, 139 freguesias, 91 municípios do lado espanhol. E isto converteu-se num envelope máximo de investimento que poderia andar entre os 7 milhões de euros e os 12 milhões de euros. Para quê? Para que, distribuindo este valor ao longo do território, se pudessem então fazer coisas e ações, lá está, desde as mais materiais às menos imateriais, que nós sugeríamos que fossem de uma determinada família, portanto, as que fossem materiais desta família. Portanto, intervenções que fossem eminentemente artísticas, procurando assim atrair visitantes por este motivo, que pudessem ficar mais tempo e então contribuir mais expressivamente para as economias, mas também no processo de o fazer conhecerem o país e poderem vir a ponderar depois outras coisas, como de alguma maneira está a acontecer. Nenhum destes exemplos é em Portugal nem em Espanha e nenhum destes exemplos é feito por autores portugueses nem espanhóis de propósito, porque o que se pretendia era que depois este trabalho de concepção da celebração, quer fosse material, quer imaterial, reunisse equipas portuguesas e espanholas sobre uma mesma batuta, que era a batuta da comunidade, e viessem também a envolver, idealmente, associações de comerciantes, associações de industriais, dos locais ou das regiões, que pudessem participar, quer ao nível metodológico-construtivo, quer material, e também procurar trabalhar com elementos identitários das regiões, comuns, está bem? Também não é novidade, de alguma maneira já existia, à época, 2020, pontualmente pelo país. Alcotim já fazia o Festival do Contrabando, portanto, em que Alcotim e a sua congénere do lado espanhol, cujo nome agora não me recordo, peço desculpa, durante uns dias fazem uma ponte. Diga? Não. É a aldeia em frente a Alcotim. Fazem uma ponte flutuante e depois, quando acaba o festival, desmontam-na. Durante a pandemia, aqui por altura de 2020, quando desencadeámos este projeto, mas um bocadinho antes, Alcotim fez uma coisa muito bonita. Portanto, fez uma peça de arte pública alinhada com estes princípios, fez uma lontra com um artista plástico, no caso era só do lado português, que pôs à beira-rio e que se via do lado espanhol. No Minho, há uma outra coisa, que é o Marco 1 da fronteira, que tem um percurso florestal e ali um bocadinho ao longo do Rio Minho, e que permite passar para o lado espanhol.
também existe, perfeitamente compatível e integrável neste sistema. Portanto, isto obrigou-nos a procurar outro ponto de vista para olhar para o território que não aquele que está estabilizado. E procurámos, com a ajuda dos nossos colegas designers e artistas, procurámos outros pontos de vista. Por exemplo, este, representando o território desta maneira. Todos nós reconhecemos a linha da fronteira, está feita com os nomes das localidades e das regiões. E viemos por aí abaixo até o Algarve. Isto foi uma outra maneira muito ligada à questão quantitativa. Portanto, quanto dinheiro é que isto custa? Depende de quanto é que há para gastar. Quanto é que acham que deve ser? Nós, qualquer coisa entre 7 milhões e 12 milhões. O que é que isso quer dizer? É muito, é pouco? São 2 km de autoestrada. É a ativação de um território que, de norte para sul, do geral para o particular, reúne do lado português, só ao nível das freguesias, 150 mil pessoas. 7 milhões de euros a dividir por 150 mil pessoas dá 46 euros. É muito para investir? É pouco? Não sei. Portanto, tem que haver também um juízo político sobre isso, para ajudar na ativação deste território. E qual é a diferença dos 7 milhões para os 12 milhões? Tinha a ver com a capacidade de atração das intervenções, que poderia ser à escala ibérica, europeia ou transcontinental. Não é? Obrigado. Vou encerrar. Pronto, procurámos aqui lógicas de associação plurirregional por causa da moldura de candidatura. O POCTEP veio a considerar esta moldura, portanto, neste momento há ações a decorrer e candidaturas, a COL já abriu há muito tempo, tem havido várias COLs ao longo deste território, portanto, os atores locais têm-se associado e têm vindo a surgir ações e iniciativas conjuntas de caráter eminentemente focados na cultura, apelando à cocriação e que têm, de alguma maneira, acreditamos nós, vindo a contribuir para dar a conhecer este país do meio, não é? que está nestes anos e que, na origem, do ponto de vista do território, já apresentavam estes elementos agregadores, não é? Quer nos parques naturais, quer nas principais bacias hidrográficas. Esta reflexão foi desenvolvida com o professor Leonel Fazigas e o professor Rolian Moralizeda, com os nossos colegas Orlando Seixas Azevedo e Bernardo Manuel, e da parte artística com a curadora, tenho que dizer os nomes, com o Carvalho e com a Patrícia Valo. É isto. Obrigado.